Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joninhas aqui novamente, e no vídeo de hoje nós vamos ver o meu top 10 jogos da minha infância. A minha infância já é uma coisa retrô para alguns, então vai ter jogos lá do Play 2, jogos do Nintendão. Então vamos ver se vocês gostam e se vocês concordam com essa lista da minha infância, se vocês acham ela legal. Bora pro vídeo! Então, em primeiro lugar, eu escolhi o Naruto Ultimate Ninja 5. Ele é o favorito de muita gente, esse jogo do Play 2, até hoje. Tem gente que fala que esse Ultimate 5 é o melhor Naruto que já existiu, melhor até que os Storms. E eu realmente concordo. Eu acho o sistema de luta dele muito legal, os jutsus muito bem feitos pra época, né? E os Ultimate Jutsus eu acho muito bonito. Eu acho que eles usaram uma criatividade enorme nesses Ultimate Jutsus. Principalmente das personagens femininas, coisas que elas faziam nesse jogo, nem teve no anime. Eu acho que o Kishimoto tinha que ter se baseado nesse próprio jogo para ter continuado o seu anime em si. Então, como o Ultimate Ninja 5, ele pega aquela fase de Shippuden mesmo, ele tem uma história muito legal que vai até o arco que eles vão capturar e tentar resgatar o Sasuke, já no Shippuden mesmo. Daí tem aqueles confrontos com o Deidara, o Orochimaru, enfim, vários personagens icônicos. E as lutas realmente são muito legais. Então, ele pode e fica aqui em primeiro lugar no meu coração. Já agora, em segundo lugar, eu acredito que quem bate muito de frente com Ultimate Ninja 5 é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Cara, aquele jogo tinha uma ação e destruição colossal no cenário num game de PS2, gente. Eles demoraram demais para fazer o Xenoverse, né? Se não me engano, que é o jogo que conseguiu fazer nessa geração atual. Mas um jogo bonito daquela forma, que tinha uma história legal. Você ia apertando e ia mudando os personagens o tempo inteiro. Você escolhia um monte de personagens para você jogar. Eu acho que era 5 ou 6 que você até podia escolher. E tinha as transformações icônicas, né, de Super Saiyajin. E as transformações dos vilões também, né, do Cell, do Freeza. Enfim, de todo mundo. A gente podia virar o macacão, podia virar o Saiyajin 3, podia fazer as fusões. Cara, era muito criativo. E eu acho que os cenários, as batalhas, a porrada em si e os poderes, eles realmente eram muito, muito, muito bonitos. Eu acho que foi o jogo que eu mais joguei com os meus amigos de luta, que a gente quase saía no soco de raiva quando pegava algum boneco apelão. Mas era um jogo muito divertido pra época e foi um jogo, assim, extremamente famoso do Play 2. E ele é o Dragon Ball Tenkaichi 3, ele é o meu amor, meu queridinho até hoje. Por isso que ele fica aqui em segundo lugar. Continuando agora em terceiro lugar, gente, eu amo o I Got a Gun, que é o GTA San Andreas. Eu acho que o GTA San Andreas, ele ultrapassou todas as gerações, né? Que é uma coisa que parece que todo mundo gosta até hoje. Eu tenho alunos que eles são 10 anos mais novos que eu, e eles falam que eles jogaram na infância deles o GTA San Andreas. E assim, o GTA San Andreas saiu quando eu era adolescente e criança. Na verdade, criança, né? Enfim, tinha, sei lá, uns 8 anos por aí. Então, ele conseguiu transcender tudo. É aquele jogo que muitas pessoas, que nem eu, gostam de jogar para pegar um carro e sair andando por aí, não atropelando ninguém, obviamente, né? Não atropelando ninguém, obviamente. Mas a gente tem um sistema no San Andreas que o jogo era muito grande, né? E a gente estava liberado para andar pelos mapas, e os mapas eram muito bonitos. Eu acho que o jogo ele inovou muito com as armas também, as armas de tiro, enfim. E ele era mais realista mesmo. E o CJ, gente, ele é muito icônico. Eu acho que ele é o protagonista que é mais queridinho até hoje, né? Do pessoal. Então é um jogo super divertido. E ele é gostoso pra você jogar, não precisa nem fazer o modo história. Porque o modo história em si, ele é excelente, eu também já zerei. Mas eu acho que só pra você andar e sair andando de moto, andando de carro, fazendo os códigos aí, por aí, sair andando de avião, né? Dá pra fazer tudo. Então, ele é muito divertido, eu acho que ele é muito bom pra época. Agora, em quarto lugar, um jogo que competia muito com ele, só que não tem nada a ver um com o outro, era o The Sims 2.
E assim, eu vou falar do The Sims 2 do computador, mas ele teve muitas versões divertidas no Play 2, né? Que teve aquele de Castaway, que ele é o The Sims que ele fica nas ilhas, né? Teve o Urbs, enfim, teve um monte de versões divertidas de The Sims, dá pra pôr na tela aqui vários The Sims de Play 2. Mas o meu favorito era o do PC, que ele era muito gostoso, você construía a sua família, né? E você podia ir subindo nas carreiras e... Enfim, você tinha as profissões, você interagia com os personagens, você podia casar, fazer oba-oba, fazia tudo de bom. E o The Sims é um jogo muito divertido. E é um jogo que eu recomendo muito também para as pessoas que querem aprender inglês. Eu aprendi muito inglês jogando The Sims, porque eu colocava ele em inglês, né? Porque eu sempre quis aprender inglês. Então ele tem coisas como comer, coisas do dia a dia mesmo, comer, dormir, enfim... correr, nadar, essas coisas básicas, você vai aprendendo com esses detalhes do dia a dia. Então ele é um jogo muito divertido e ao mesmo tempo ele é um jogo que dá para estudar muito, se você quer estudar inglês. É uma dica para mim e para vocês também, eu usei essa dica no meu passado aí. Agora em quinto lugar, eu gosto muito do Donkey Kong 3 do Nintendão. Ele tinha o Kong azul e a Dixie, né, que era a rosinha que saía voando. Eu acho o cenário desses jogos muito bonitos e eu acho que eles não fizeram Donkey Kongs bons depois desse 3, gente. Eu cheguei a jogar até aquele do Nintendo que teve há um tempo atrás, né, no DS. Não curti tanto. Eu acho o Donkey Kong 3 muito legais, as músicas, o cenário, os chefões. É um jogo muito divertido para jogar com os amigos. Eu jogava bastante com a minha irmã e com os Cardosos, né, da vida, que são 2 amigos meus. E eles foram jogos que foram divertidos na infância. Então eu adoro esse jogo. Então ele merece quinto lugar, sim. Então, próximo lugar, eu coloco aqui o Bomberman 4, em sexto lugar. Ele é um jogo muito divertido, o Bomberman 4, porque ele tem aqueles sistemas de batalha que dá pra você jogar contra os amigos. Daí fica 4 amigos e dá pra jogar juntos ou contra a máquina, né? Então eu adorava jogar contra os meus amigos ou junto com eles também contra a máquina. E por que o Bomberman 4 é o meu favorito da infância? Porque o 4 ele tinha alguns bichinhos, tinha um dinossauro e outros monstrinhos que a gente podia subir em cima e eles podiam ajudar a gente e upar os nossos poderes. Ou seja, isso fazia do jogo ser muito mais interessante que os outros Bombermans, na minha humilde opinião. Em sétimo lugar, eu gostaria de falar um pouquinho do Pokémon Fire Red. Pokémon Fire Red eu joguei no computador, não foi em Nintendo, porque eu não tinha Nintendo naquela época. Mas ele foi um jogo que pra mim ele marcou demais. O Fire Red ele é um remake, né, daqueles mais antigões. Mas ele vem com tudo mais bem feito, mais colorido, vivo. E ele é muito divertido, porque eles têm os 3 iniciais principais, que é o Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle. E não me perguntem qual Pokémon que eu sempre escolhia. Será que era esse, o Squirtle? Talvez não. Ele não era o meu favorito. Brincadeira, o Squirtle realmente era o meu favorito. E era muito divertido você capturar os Pokémons e você ir lutando, né, nos ginásios até chegar a Elite 4, né, e virar o grande campeão do mundo. Então o Pokémon Fire Red era o meu favorito e o Squirtle sempre vai estar no meu coração. Próximo lugar, eu vou colocar o Kirby Dream Land 3. Ele é meu favorito porque a gente tem aqueles jogos bem de Nintendo e que tem a vibe também dos bichinhos, que nem um Donkey Kong, que você vai subindo em cima e ele vai te auxiliando. O Kirby tem músicas muito legais e divertidas. E esse Dreamland, os poderes que você capturava, né, que o Kirby ele suga os poderes, né, aquela bolinha rosa, fofinha, cuticute, ela suga os inimigos e ela ganha o poder do inimigo. E nesse jogo, como tinha a ajuda dos seus aliados, que eram os bichinhos, era muito interessante, porque os poderes mudavam muito quando você estava com esses bichinhos. Eu nunca vou esquecer que tinha uma corujinha, que eu achava ela muito fofa, junto com o Kirby. E era um jogo que dava pra jogar com mais amigos também. Então dava pra você jogar, acho que com 4 amigos juntos, e ir passando as fases de 1 em 1.
Ele chegava num nível que eu achava que ele ia ficando bem difícil, mas eu consegui zerar na minha infância, então eu aposto que vocês também tenham conseguido. Agora eu acho que um dos jogos mais cuti-cutis, na minha opinião, é o Harvest Moon, que eu joguei na época do Nintendão. O Harvest Moon, pra quem não sabe, foi o Stardew Valley da minha época. A gente podia conseguir... Como que eu posso falar? A gente literalmente cuidava de galinhas, vaquinhas, bichinhos e também colhia as coisas que a gente plantava, seja milho, soja, abóbora ou qualquer outra fruta ou flor. Então ele era muito divertido porque ele tinha vários eventos e você ia colhendo e melhorando sua casa, você podia casar com várias menininhas, então ele tinha um sistema de jogo muito bonito e para quem gosta, né, de colheita, enfim, nesse estilo, para quem gosta do Stardew Valley, por exemplo, eu acho que o Harvest Moon ele é a alma do início desses tipos de jogos. E agora, em 10º lugar, a gente tem o Yu-Gi-Oh! Tag Team 1. Eu adoro muitos games de Yu-Gi-Oh! Que teve na época do Play 2. Mas o Tag Team 1 era o meu favorito, porque você basicamente podia jogar em equipe, que podia ser o Jaden, eu esqueci o nome do povo do Tag Team 1, caramba. Coloca aqui o nome de alguns dos personagens. Mas o meu favorito realmente era sempre o Jaden e o Zane, que era dos dragões. Eu sempre fazia amizade com eles dois, porque eles eram os mais apelões, eu acho que da época. E o Yu-Gi-Oh! Tag Team 1 é interessante porque ele tinha uma variedade de cartas enormes. Ele foi lançado lá no Play 2. E basicamente você podia conseguir e fazer vários tipos de deck. Eu gostava de fazer bastante deck de fusão mesmo do Jaden, e daí eu sempre fazia amizade com ele e zerava junto com ele. Mas eu já zerei também com o Zane, e é muito interessante os dragões e os cyber dragões que ele tem. Então, me conta aqui depois, né, quais desses games você já jogou na infância, e se tem algum desses games que você não jogou e você jogaria hoje em dia. Só pra falar, vou falar um jogo extra aqui, que é o Shaman King Power of Spirit. Ele era um jogo meio de turno, só que ao mesmo tempo ele também tinha um estilo de fight, de luta mesmo. Ele era bem legal avançando as histórias, porque você podia upar o seu personagem e se aliar com vários personagens nas lutas. Então ele era bem gostosinho de jogar assim. Depois então me conta aqui qual que foi o seu jogo mais favorito da sua infância. Beijo, pessoal, amo vocês. E se inscreve aqui, me ajuda muito porque eu tô começando agora e não tá sendo fácil. Tchau!